Gente, é o seguinte, eu sou professor em duas disciplinas desse curso de vocês, que é o curso de Economia Verde e depois o curso de Modelos de Novos Negócios em Ecoturismo. Preste atenção nas abordagens, tá? Esse primeiro curso de Economia Verde, é um curso que visa mais a gente analisar o macroambiente, ou seja, a questão maior, certo? A questão do Estado, a questão do turismo em si. E o segundo módulo, a segunda disciplina, que é a disciplina de modelos de novos negócios em turismo, em ecoturismo, é uma questão mais micro, mais voltada à questão realmente do empreender, né? Do que eu vou, como a gente pode desenvolver negócios na altura do empresário e nem tanto do governo, ou seja, mais numa vertente micro do que macro. Então agora a gente começa a economia verde, exatamente, o que é o turismo dentro da economia mundial. De acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, que é o WTTC, a previsão é que esse setor movimente em torno de 9,5 trilhões de dólares nas economias dos países, representando em torno de 9,2% do PIB mundial. Olhe a questão da relevância desse setor nas economias, não só aqui do país, como do mundo todo. O Brasil descobriu essa nova fonte de receita, que é uma fonte de receita, além de muito prazerosa, que dá muito retorno, não só ao Estado, como ao empresário que estiver interessado em investir nisso aí. Neste ano, o setor também deve criar em torno de 24 milhões de empregos no mundo. Olha o impacto social que esse setor representa. E o Brasil, especificamente, ele registra um janeiro histórico com mais de 860 mil turistas estrangeiros entrando no país. Isto também tem muito a ver com que como o país mudou e como o país hoje está sendo visto lá fora. O Brasil voltou a fazer parte do cenário mundial e voltou a ser um grande atrativo mundial em termos de turismo. O resultado do primeiro mês de 2023 supera em mais de 100 mil visitantes os períodos equivalentes dos 2 últimos anos antes da pandemia da Covid-19. E isso tudo vai gerar um desenvolvimento econômico e um mercado de trabalho e turismo de 24 milhões de empregos no mundo, como eu disse, em 22, segundo informações da Polícia Federal. Por quê? A Polícia Federal, ela é que controla quem entra e quem sai das fronteiras do país. E o Brasil, ele recebeu 2.689.000 visitantes estrangeiros no último período. O Brasil, ele registra um janeiro histórico, como eu já disse, de 860 mil turistas estrangeiros, né, como eu já disse, superando bastante o que a gente tinha visto até a Covid de 2019. E aí a gente entra em um outro tópico, que é o desenvolvimento tecnológico e o turismo, porque hoje o turismo ele depende muito da questão da tecnologia. Quando você vai procurar informações, quando você se envolve e tem o interesse em visitar um lugar diferente, em ter experiências diferentes, você recorre muito a essa questão da tecnologia, buscando o quê? A informação. Mas a informação ela não é responsável pelo fenômeno do turismo como um todo. Para que o país responda bem e atenda bem às expectativas do turista, ele tem que oferecer infraestrutura, no sentido de recebimento, de hospedagens, gerar experiências positivas, proporcionar segurança, educação das pessoas que vão trabalhar com isso, né? E a questão da sustentabilidade, ela hoje é uma questão muito relevante, e não só nessa área do turismo, como diversas outras áreas. Então,
A gente está oferecendo essa disciplina de economia verde não é à toa, porque o turismo sustentável ele tem a proteção ambiental como um de seus pilares, mas o seu conceito é mais amplo, porque ele também pretende satisfazer os visitantes, proporcionando, como eu disse, experiências relevantes, memoráveis, e valorizar as comunidades locais do entorno, ou seja, mais uma vez, prestando atenção, isso aqui é um triângulo. Em um vértice você vai ter o meio ambiente, no outro vértice você vai ter a questão do impacto social e no outro vértice você vai ter a questão do retorno financeiro de quem vai investir nisso aí e também do país que vai ter um retorno disso aí. Isso tudo vai ajudar a preservar a nossa história e a nossa cultura, gerando emprego e renda. Com relação à infraestrutura, organizações e turismo, a gente tem que ter uma boa infraestrutura aérea, rodoviária, marítima, lacustre e fluvial. Bem, de todas essas formas aí de se locomover, os principais utilizados é o aéreo, o rodoviário e o marítimo, não deixando para trás nunca o lacustre e o fluvial, porque nós temos áreas aqui na Bahia, por exemplo, que são muito procuradas, como do Rio São Francisco, né? E de vários outros rios que proporcionam uma experiência memorável ao turista. A questão fluvial, aliás, a questão lacustre, ela já não é tão presente aqui na nossa região da Bahia, mas ainda temos os lagos, né, os grandes lagos artificiais e os naturais, que de alguma forma proporcionam recreação e experiências também positivas. Associado a isso, como eu já tinha dito, a questão da segurança é importantíssimo. Na verdade, um turista que venha e tenha eventualmente problemas com a segurança, ele não só não volta mais, como ele começa a falar mal. Ele gera o que a gente chama de uma publicidade negativa. Ele começa a falar mal. Por quê? Ele chegou, ele foi roubado, levaram o celular, levaram o dinheiro, ele foi agredido. Então, a gente tem que proporcionar segurança a este turista. Serviços de saúde. Caso ele necessite, dentro da questão do possível, ele tem que ter acesso ao serviço de saúde desejavelmente 24 horas, porque você não espera a hora de ficar doente. Agora, ninguém vai também procurar se tratar em uma época de recreação. É realmente uma questão emergencial que você necessita quando você está viajando. E mais uma vez a questão da experiência e, muito importante, além disso tudo, a questão da educação. Para isso a gente está aqui. A gente está formando profissionais que vão estar capacitados a lidar com esse turista, certo? Eu vou fazer aqui uma breve explanação de uma perspectiva histórica da economia brasileira nesse sentido do turismo, voltada à questão do turismo. A partir de 2000, a gente tem a alavancagem do turismo no país de uma forma sustentável, voltada à questão da valorização do que a gente tem de meio ambiente, atraindo um público internacional para as nossas potencialidades de segmentos turísticos oferecidos, isso de acordo com o Plano Aquarela, já agora bem recente, de 2020, 2009 a 2020. A partir de 2013, a gente tem a divulgação de aspectos culturais, questão da história, a questão da nossa diversidade, a questão da nossa cultura brasileira, nos atrativos turísticos e informações úteis para esses turistas. Atualmente, o turismo de experiência e cultura é muito importante. Aí a gente vai introduzir muito a questão, por exemplo, da gastronomia, né? E diversos outros aspectos que a gente tem a oferecer que tem muito a ver com a questão da experiência. A experiência é o que vai ser memorável, o que vai ser o nosso grande diferencial. E aqui a gente vai ter alguns blocos econômicos regionais
e a economia brasileira. Vou tratar rapidamente de cada um deles, vou adentrar um pouquinho mais na região Nordeste, que é o nosso interesse principal, mas não podemos deixar de falar das demais regiões. Então vamos falar um pouquinho da região Sul. Região Sul do país, não podemos esquecer da viagem das principais atrações no Paraná, que são as Cataratas do Iguaçu, a Foz do Iguaçu, Curitiba, no Paraná, né? Londrina, mais uma vez, no Paraná, a ilha no Paraná, que tem muito a oferecer em termos de meio ambiente, o Cânion do Guartelar, também no Paraná, a viagem para o sul do país, em termos considerando o estado de Santa Catarina. Aí a gente já tem mais uma coisa que foi construída no sentido de proporcionar a experiência, que é o Beto Carreiro World, em Penha, na cidade de Penha, em Santa Catarina. O balneário Camboriú, tá? Que quem busca praias nessa região sul, em Santa Catarina. Blumenau, muito ligada à cultura germânica. E Florianópolis, que é a capital do estado e que oferece praias lindas e que vale a pena serem divulgadas. Continuando, o último estado e o estado mais ao sul do país, que é o Rio Grande do Sul, a gente tem o Vale dos Vinhedos, muito ligado mais uma vez à questão do marketing de experiência, porque a gente tem excelentes vinhos nacionais produzidos nessa região e que devem ser destacados. Cambará do Sul, ligado muito à questão do gaúcho, né, do estilo de vida do gaúcho, do turismo rural, tá, que deve ser realçado. Gramado, mais uma vez ligado à cultura germânica, o Parque Nacional Aparados da Serra, né, e por fim, Caxias do Sul, que vem corroborar aquilo que eu já tinha dito antes, que é a questão dos vinhos. Nós temos excelentes vinhos que podem e devem ser divulgados. Continuando agora, saímos do sul e vamos lá para o norte. Aí a gente tem 13 pontos turísticos que a gente deve mencionar. O primeiro, que é Encontro das Águas, do Rio Amazonas, e aí tem tudo a ver com aquele turismo fluvial. O Rio Amazonas é o maior rio do mundo, né? E ele oferece excelentes oportunidades de experiência ao turismo que ali se destina. O Parque do Jalapão, no estado do Tocantins, o Alter do Chão, no estado do Pará, o Monte Roraima, em Roraima. Aqui nós vamos ter um probleminha, sabe por quê? É a questão de difícil acesso a esse Monte Roraima. A questão rodoviária, que é um dos únicos acessos a esse local, é dificultada. Nós não temos boas rodovias que dão acesso a esse Monte Roraima, mas é um lugar que vale a pena se conhecer. E o Teatro Amazonas, que é, em termos de arte, maravilhoso, muito bonito. A Ilha do Bananal, em Tocantins. O Parque Nacional de Anavilhanas, no Amazonas. E o Mercado Ver-o-Peso, no Pará. Para quem gosta de gastronomia, esse mercado é maravilhoso. Ele vai oferecer iguarias que só são equiparadas ao que a gente tem aqui em Salvador, no Mercado São Joaquim. Então a gente tem o pirarucu, diversos outros peixes que a gente só acha ali na bacia do Amazonas e que tem essa particularidade de oferecer esse prazer gastronômico que é específico, né, nesse caso, dos peixes da região amazônica, dessa região. Continuando o Nordeste, que é a nossa região principal, onde se localiza a nossa universidade, a Universidade Federal da Bahia, e aonde estão os principais polos, os quais a gente vai estar aqui preparando os nossos turismólogos, né? Então a gente tem um imenso litoral com belas praias que coloca o Nordeste entre as grandes rotas de turismo mundial. Hoje, esse setor é responsável por um maior percentual de participação no produto interno bruto dos seus estados, comparado com os de outras regiões. Quais são as sub-regiões da região Nordeste? A Zona da Mata, o Agreste,
o sertão e o polígono das secas. A zona da mata estende-se do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia, numa faixa litorânea de até 200 quilômetros de largura. Já o agreste é a área de transição entre a zona da mata e o sertão semiárido, uma área que oferece também bons atrativos para quem gosta desse tipo de turismo, que é um turismo muito voltado ao turismo rural, certo? O sertão, que é uma extensa área de clima semiárido, dos estados do Rio Grande do Norte ao Ceará, também promovendo e oferecendo um turismo rural e um turismo de pequenas localidades muito interessante. E a gente não pode, isso aqui é muito importante, viu, gente? Não se esquecer que a gente tem o Rio São Francisco, além das nossas maravilhosas praias, que é a maior região e a única fonte perene de água dessa região, pelo menos no interior aqui do Nordeste. E a gente não pode esquecer do interior dos estados, principalmente o interior da Bahia, como o Rio São Francisco e a Chapada Diamantina. Chapada Diamantina, gente, vale a pena conhecer, vale a pena divulgar. É um lugar de belezas naturais maravilhosas, é uma questão de um meio ambiente inigualável, não temos nada igual no mundo, cânions lindos e um clima diferenciado. É um clima um pouco mais ameno, não faz tanto calor, chega a fazer até um friozinho no inverno, e é um diferencial que a Bahia tem a oferecer. E Pernambuco, mais uma vez com o Rio São Francisco. Isso é muito importante, viu, gente? Fernando de Noronha, estive lá e me apaixonei por Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é uma ilha diferenciada, oferece uma segurança fantástica, praias lindas, tudo muito limpo, tá? E o pessoal muito acolhedor, a comunidade que ali reside, muito acolhedora e que realmente deve ser lembrado e deve ser destacado nessa nossa região Nordeste. A diversidade do turismo nessa região, a gente está aprofundando mais exatamente na região que a gente está localizado, por ser a região em que estão localizados os nossos polos. É outro lugar, o turismo no Nordeste é outro lugar de destaque, né, que são os Lençóis Maranhenses, também muito interessantes. Agora, os Lençóis Maranhenses, eles têm uma particularidade, viu? Os Lençóis Maranhenses, vocês têm que verificar a época do ano em que vocês devem visitar os Lençóis Maranhenses, porque ele vai depender do índice pluviométrico, ou seja, quanto chove. Então, no início das chuvas, até o meio agora do inverno aqui no Nordeste, você tem imensos reservatórios de água, lagos e tal, muito bonito. Já na época do alto verão, elas secam. Então é interessante que vocês alertem ao turista, não é que ele não queira ir, mas ele tem que saber que em determinadas épocas é mais adequado e em outras nem tanto, tá? Esse Lençóis Maranhenses é um complexo de dunas, rios, lagoas e manguezais localizados no litoral do estado do Maranhão. Destacamos, ademais, o estado do Piauí, pouco divulgado ainda, mas que merece destaque também, os parques nacionais das 7 cidades, o da Serra das Confusões, o da Serra da Capivara, com formação rochosa e belas pinturas rupestres pré-históricas, para quem gosta dessa questão de cultura, da questão de história, da questão da arte pré-histórica muito interessante. Além disso, o seu litoral possui um magnífico delta do rio Parnaíba. Continuando, a diversidade do turismo no Nordeste, o patrimônio natural, cultural e histórico, o setor do turismo possui um grande potencial de desenvolvimento nessa região Nordeste, sendo caracterizado
porque, como eu já disse, um imenso litoral muito aprazível, de belas praias que são somente comparadas às do Caribe, tá? Mas essa região está entre as grandes rotas de turismo do mundo e recebe milhões de turistas estrangeiros, não só de turistas estrangeiros, hein? Mas turistas nacionais, turistas brasileiros. Continuando o patrimônio cultural, no que diz respeito ao patrimônio cultural da nossa região Nordeste, ressaltamos que este patrimônio cultural atrai um grande número de turistas, pois todos os estados têm folguedos, tradições diferentes, como, por exemplo, agora, nesse mês de junho, a gente tem o São João, que é uma festa tradicional aqui da região. Olinda, no estado do Pernambuco, próximo de Recife, São Luís, no Maranhão, o Pelourinho, em Salvador, são grandes atrativos histórico-culturais dessa região, sendo considerados patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. E o turismo religioso, tá, gente? Tirar um pouco o preconceito do lado, porque esse turismo religioso ele é buscado pelas mais diversos tipos de crença, não só as cristãs, como a católica, a evangélica, mas também a gente tem aqui na Bahia muito presente o afroturismo. Inclusive isso faz parte de um trabalho que eu apresentei hoje no Rio de Janeiro e eu orientei em um dos programas que eu dou aula de mestrado, no qual a gente tem que desmistificar a questão do candomblé. O candomblé é uma religião respeitável como qualquer outra, e a gente fez, no caso, um estudo de caso de um terreiro de candomblé num dos locais mais tradicionais de Salvador, que é a Península de Itapajipe, que é da época do descobrimento, no entanto, continua uma região muito pouco desenvolvida, muito pobre ainda, né? Então, esse turismo religioso ele vem crescendo cada vez mais na região, com as romarias, as festas religiosas e as datas comemorativas, destacando-se os municípios de Juazeiro no Norte, no Ceará, em relação a Padre Cícero, Bom Jesus da Lapa, na Bahia, o Canindé, no Ceará, e a tendência atual do setor de turismo de preocupação com o meio ambiente fez surgir o que a gente chama de ecoturismo. E aí, gente, é uma questão que tem que ser preocupante, viu? Quando você fala em ecoturismo, você tem que preservar esse local. Diversos lugares no mundo que promovem o ecoturismo, eles, de alguma forma, eles tendem a controlar, limitar o número de turistas que vão estar entrando ali. Porque se você deixa entrar um turismo de massa, você destrói o ecoturismo. Então, esse ecoturismo ainda é pouco explorado no Nordeste, mas tem grande potencial. Dentre os roteiros estão as trilhas da Mata Atlântica, a Serra da Capivara, no Piauí, e esse é um dos principais parques arqueológicos do país, como eu já disse, quem gosta de pré-história. Finalizando, a região Nordeste, né, a questão da infraestrutura, saneamento e segurança pública. Os estados vêm investindo intensamente na melhoria da infraestrutura e na criação de novos polos turísticos, e você verá exemplos desses investimentos nas atividades que a gente já propôs nessa aula, de realmente estar vivenciando e valorizando o ecoturismo. O turismo no Nordeste possui como principal atrativo o patrimônio natural, mas o cultural e histórico também tem sua importância, e as maravilhas naturais que são observadas nas belíssimas praias, ilhas, arquipélagos, dunas, rios, manguezais, lagoas, formações rochosas, serras, enfim, um conjunto de atrativos encontrados em cada um dos estados. Agora, especificamente sobre o estado da Bahia e de Alagoas, né? Alagoas, a gente tem a questão de praias, Ponta Verde, Pajuçara e Jaraguá, o Museu Chalita, o Museu Tel Brandão, o MISA, que é chamado MISA, né? O Museu de Imagem do Som, que é o MISA,
a Catedral Metropolitana, o Teatro Deodoro, a Igreja de Nossa Senhora do Livramento. Já na Bahia, a gente tem alguns atrativos muito interessantes, muito ligados também à questão da nossa formação histórica, né? Então a gente tem o Museu Afro-Brasileiro, a Fundação Casa de Jorge Amado, o Museu Geográfico da Bahia, né? Tudo isso eu tenho um bom conhecimento disso porque eu já orientei tese de doutorado e de pós-doutorado nessa área de museologia aqui na Bahia. O elevador Lacerda, que é tradicional também, todo mundo que vem aqui em Salvador quer conhecer, o Farol da Barra, as praias de Porto Seguro, aqui no sul do estado, o Pelourinho, que além da questão histórica, proporciona uma experiência maravilhosa de vida noturna, de turismo gastronômico, o Mercado Modelo, onde você pode comprar artesanato, etc. A Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, muito ligada à questão do turismo religioso, Museu de Arte Moderna da Bahia e o Parque das Dunas. Já o Ceará e o Maranhão, o Ceará a gente tem a Casa José de Alencar, o Museu da Imagem do Som, Memorial de Cultura Cearense, a Pinacoteca Floriano Teixeira, o Museu das Secas, Museu das Secas especificamente, é um museu muito interessante. Nós temos uma área que é uma área um pouquinho destacada de Fortaleza, um pouquinho mais distante, mas tem uma boa infraestrutura rodoviária para chegar lá, que é Jericoacoara, a Floresta Nacional do Araripe, o Juazeiro do Norte e Canindé, muito voltado à questão do turismo religioso, e, por fim, o Parque Nacional de Ubajara. Já o Maranhão, a gente tem a Chapada das Mesas, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a Floresta dos Guarás, o Centro Histórico de São Luís, a Festa do Divino, turismo religioso, e o Palácio dos Leões, que além de ser um monumento histórico maravilhoso, é a sede do governo do Maranhão. A gente já falou sobre o Maranhão, continuando então Pernambuco, a Praia de Boa Viagem, a Praia de Muro Alto, o arquipélago de Fernando de Noronha, que apesar de ser quase um arquipélago independente, faz parte do estado do Pernambuco, Porto de Galinhas, muito voltado ao turismo de sol e praia, a ilha de Itamaracá, cantada em som e verso, né, música e verso, Ateliê de Artes Cerâmicas de Francisco Brenan, que é um artista maravilhoso, Francisco Brenan, tá? O bairro do Recife Antigo, o Paço Alfândega Shopping e Olinda, que é uma cidade histórica muito interessante, do lado ali de Recife. E o patrimônio histórico da humanidade e a Casa da Cultura. E que isso é considerado que a gente chama de Cuba do Capibaribe, que é o espaço cultural do Paço Alfândega. Agora, Piauí e Rio Grande do Norte. Piauí a gente tem o Teatro 4 de Setembro, a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, o Museu Histórico, o Palácio de Karnak, o Parque Ambiental de Encontro dos Rios, a Igreja de São Benedito, o Parque da Cidade, o Parque Ambiental de Teresina e o Parque Municipal de Acarapé. Já em Rio Grande do Norte, a Praia da Ponta Negra, dentro de Natal, tá? Muito interessante, vale a pena conhecer. A Catedral de Santa Luzia, em Mossoró, a Praia de Tibaú, o Pico de Cabugi, o Forte dos Reis Magos, em Natal, as estátuas dos Reis Magos também em Natal, o Museu Câmara Cascudo também em Natal e o Centro Turístico de Natal, que é uma cidade muito interessante. Sergipe, por fim, último estado a ser considerado aqui no Nordeste, a Praia de Atalaia, a Praia de Pirambu, a Cidade Histórica de São Cristóvão, a Cidade Histórica de Laranjeiras, os passeios de barco no Rio São Francisco, o Mercado Antônio Franco, a Praça Fausto Cardoso, o Palácio Olímpio Campos e a Ponte do Imperador. Agora, já entrando na terceira região do país, que é o Centro-Oeste, onde se localiza Brasília, quais os principais pontos turísticos dessa região? A gente vai passar um pouquinho mais rapidamente, porque não é
onde a gente se localiza, mas a gente não pode deixar de falar, né? A gente tem que considerar, por exemplo, o Pantanal, região de Bonito, no Pantanal, que é muito bonita, conheço pessoalmente, vale a pena, turismo fluvial muito interessante, que você vai ter uma riqueza de peixes e um turismo de experiência maravilhoso. Caldas Novas, Parque Estadual da Terra Ronca, Praia da Figueira, Brasília em si, que é uma cidade construída na década de 60 com esse fim, a Chapada dos Veadeiros e a região do Araguaia, que é uma região muito buscada por pessoal que busca turismo fluvial. Bem, vamos falar agora sobre a última região desta aula, mas nem por isso a menos importante, muito pelo contrário, uma das regiões, se não a região mais rica do país, que é a região Sudeste. Na região Sudeste a gente tem as grutas, né? Muito na região de Minas Gerais, serras e diamantes, isso tudo na região de Minas Gerais. A Zona da Mata, mais uma vez em Minas Gerais. O Circuito do Ouro, também a região de Ouro Preto, que oferece uma riqueza cultural e histórica muito interessante. Terras Altas da Mantiqueira, em Minas Gerais. A Serra da Canastra, também no mesmo estado. Os Caminhos do Cerrado, em Minas, que oferece boas experiências na área de turismo rural. Agora, já no estado do Espírito Santo, a gente tem Itaúnas, em Espírito Santo, Delta do Rio Doce, Serra do Caparaó, Serras Capixabas, Serras Capixabas, tudo isso no estado do Espírito Santo. Já agora, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem a Costa Verde, a região de Itatiaia, a cidade do Rio e Niterói. O Rio de Janeiro tem um aspecto histórico muito interessante que deve ser considerado, deve ser visitado, a cidade imperial, né, juntamente com Petrópolis, tá? A região serrana, onde se localiza Petrópolis, região dos Lagos, no Rio, o Vale do Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, a Costa Doce, mais uma vez no Rio de Janeiro, o Alto, agora já passando para o estado de São Paulo, o Alto do Paranapanema, em São Paulo, as Serras Paulistas, a região das Cuestas, o Vale do Ribeira e de Iguape, o Vale do Paraíba do Sul, a Mantiqueira, a Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Essa serra vai de Minas até São Paulo. O Litoral Paulista, que é mais procurado por turistas nacionais do que estrangeiros. E, por fim, os Grandes Lagos do estado de São Paulo. Gente, eu me coloco à disposição de vocês. Eu finalizo aqui a aula de hoje de Economia Verde. Me coloco à disposição por e-mail ou pelo meu WhatsApp, para quaisquer dúvidas ou interações virtuais por enquanto, porque por enquanto a gente não está tendo a possibilidade de fazer uma visita física, presencial. Mas logo que possível eu faço questão de fazer uma visita aos polos. Muito obrigado a todos e encerro por aqui o curso de hoje. Muito obrigado.